Olá, como você vai? Quis fazer esse vídeo para falar um pouquinho da minha viagem para o Egito, que eu fui dia 21 de janeiro, agora de 2023, e voltei em fevereiro, dia 3 de fevereiro. Então, quem me acompanha sabe que eu adoeci lá. E quando eu voltei, eu não queria falar muito sobre o que eu tinha vivido lá. Passado praticamente 20 e poucos dias, depois de vários trabalhos, me pediram para trazer um pouco da minha experiência no Egito. Veja, eu fui para o Egito por um pedido. Eu trabalho com a grande ordem divina, muitas pessoas sabem, já desceu a ordem de Melquisedeque, ano passado, em 2022, final de 2022, início de 2023, desceu a ordem de Micá, que é a ordem do Cristo. Então, assim, os cursos lindos, transformadores, empoderadores, não gosto muito dessa palavra, mas um sinônimo mais difícil não existe. E a ordem solar está anunciada desde antes de Micá, quando Micá estava chegando, a ordem solar já anunciou que no equinócio de março, dia 20 de março, que ela estaria descendo. Bom, então, até aí tudo bem, né? Tá? Você fica na expectativa de coisas. Nossa, a ordem solar, o que vem aí? A ordem solar é a ordem de Metatron, é a ordem da criação da luz. Metatron é o senhor da luz, é o senhor dos elétrons. Então, é lindo trabalhar com a energia de Metatron. Tem um trabalho que vai chegar, que já está chegando, já chegou na realidade, para trabalhar com as frequências de Metatron, isso vai vir depois. Não tem nada a ver com a ordem. Mas a ordem solar, ela assenta e chama aqueles que fazem parte dela, ou que estão escolhendo fazer parte desse ancoramento da luz amor, e é o trabalho com a ordem. Então, assim, eles dizem, o processo do planeta já está acontecendo, então a luz precisava ser distribuída, então desceu a ordem de Melquisedeque. Ela precisava ser germinada, desceu a ordem de Micá para trazer essa força crística, para tirar os espinhos emocionais que a gente tinha. Então, o toque de Maria Madalena vem na ordem de Micá, trazendo tudo isso. E a ordem solar ela vem para a criação da luz. Então, o Metatron cria essa luz. E nós podemos trazer dele para cada ordem dele direto e simplesmente sair. Mas para isso, meu corpo tem que estar alinhado a isso. Não só o corpo emocional, mental, mas também o corpo físico. Então, é trabalhado nossa marca eletrônica, todas as energias que nós trazemos como essência divina, como presenças. É lindo o processo da ordem. Bom, mas esse vídeo não é para falar da ordem, e sim o que ela me pediu, que eu precisava ir para o Egito. E trouxe, assim, o passo, né? As pessoas, os lugares, tudo. E eu sou muito de cumprir o que meu coração e a minha essência me mandam, e eu fui. Eu não contabilizei nada, eu não fiz, eu simplesmente falei, ok, eu escolho. E foi incrível as pessoas que foram junto, toda a organização foi realmente um presente. Bueno, então, assim, muitas pessoas
fazem viagens por Egito, é lindo, maravilhoso, para enxergar toda essa civilização tão antiga que está lá. Só que o que está escrito nos papéis é uma coisa, e a verdade, né, é um pouco diferente, talvez um pouco mais extensa. Então, o papel está aqui e tem algo a mais aqui. Para mim, era uma questão de ir lá e ver. Há muitos e muitos anos, eu já tive algumas experiências com a energia da esfinge e os registros akáshicos. Uma visão que eu tive há muitos anos, e eu não entendia direito aquilo, e aquilo ficou guardado. Então, a minha expectativa de estar de novo perante a esfinge era muito grande também. Bem, e aí a viagem aconteceu, foi muito, muito legal a ida e tal, e o que eu quero trazer é assim, todos os guias, eu até fiz um feed lá no meu Instagram, todos os guias, eles trazem o que está escrito, eles trazem o que está redigido no papel ou em papiros, né? A gente foi numa fábrica de papiros, até trouxe um papiro lindo, preciso enquadrar ainda. Então, assim, tudo que está ali documentado é o que o guia fala. Todos os guias são muito bem preparados, isso para eles é muito importante. Claro que existem guias e guias, né? Mas existem guias maravilhosos lá, que realmente contam a história e que você percebe, assim, o conhecimento que essa pessoa tem do Egito e de tudo. Nós pegamos um guia realmente muito bom, tem 20 anos de experiência e sabe, assim, você percebia que ele gostava de explicar aquilo, mas ele também, ele faz parte de um grupo que está aliado a uma agência aqui e que vai e leva para uma jornada mais espiritual. Então, existe uma outra pessoa, uma egípcia, que guiava nessa área espiritual. Então, era muito interessante, a gente chegava no monumento, ele dava a aula dele, e aí ele falou, agora que vocês ficam com ela. E ela dava a aula dela. Por quê? Porque ela sempre via espiritualmente todo o processo, esotericamente toda a história, uma pessoa super estudiosa. Então, foi muito mágico ter essas duas versões. E mais mágico ainda para mim, que todas as vezes que eu estava em algum lugar, eu pedia permissão ao local, à Terra, né, ao planeta, à Gaia, e a minha presença divina, e se eu podia, e tinha autorização, da abertura dos registros akáshicos daquele local. Aquele local, como não só o templo, mas o local, a história dele. Isso fez uma diferença incrível na minha jornada. Uma das pessoas que estavam no grupo também era leitora, e eu falei, olha, faça assim, assim, peça essa permissão. E ela começou a fazer também. E era incrível, porque nós duas víamos coisas muito parecidas, contemplando, complementares. Foi muito lindo o processo. Me mostraram coisas muito diferentes da história. Então, foi muito interessante, porque teve uma vez, na esfinge mesmo, e eu comecei, eu sentei e pedi a permissão para a abertura dos registros, e me foi dada. E, assim, o tempo nós que fazíamos, né? Porque estávamos num grupo muito pequeno, éramos só 3, então a gente mandava no tempo. Enquanto uma já estava tirando fotografia, eu e a outra estávamos lá sentada, abrindo o registro akáshico. E foi mágico demais, porque eu vi a construção da esfinge. A esfinge com cabeça de leão, não a cabeça de faraó.
Ela, depois, todo o processo dela ser enterrada, porque ela foi desenterrada muito depois, né? Os registros mostram e contam que um faraó sonhou com uma entidade, metade humano, metade animal, e que falava, você precisa desenterrar, né? Que só aparecia a cabeça, que está ali, o corpo. E aí ele veio e desenterrou, e se ele desenterrasse, ele seria o rei. E realmente ele foi, depois se tornou faraó, mas me mostraram isso antes. O Egito, ele é um braço da Atlântida, né? Então, assim, a Lemúria, ela, quando sucumbiu, quando ela desceu 25 mil anos antes da queda da Atlântida. Então, as civilizações o tempo era muito longo. E a Atlântida, então, ficou por muito tempo no na pré-queda de consciência, e a Atlântida viveu toda a queda, toda. E num dos momentos, né, ela tinha colônias para muitos lugares, por exemplo, no litoral da América do Sul tinha colônia, no litoral da África tinha colônia, então assim, ela era muito grande, ela era um continente que ficava no meio entre a África e a América, né, e a Europa, ficava exatamente aqui. Então, ela teve todo um processo de queda muito longo, muito longo. Imagina, 25 mil anos, e aonde os seres sabiam que a queda estava acontecendo, sabiam que ela ia ser destruída, muitos saíram, outros deixaram para lá, isso é lenda. Então, muitos foram para esses locais, que sabiam que não iriam ser destruídos. E aí o Egito começa, uma dinastia muito anterior a toda a história, seres muito etéreos, né? Seres muito altos, toda a parte ainda da história da Atlântida. Então, assim, todo o começo daquela civilização veio de lá, uma marca de lá, né? Então, muita luz ainda, Era esperança, imagina uma terra de esperança, quanta coisa linda que tinha. Então, me mostravam muito isso, né? Como era. E quando a queda, porque aí qual foi a visão? Quando a queda instituiu mesmo, né? Quando a energia dos seres chegaram para ficar mesmo, e eles tomaram aonde? Aonde estavam toda essa riqueza de pessoas, de consciência e tudo mais. Então, ali foi um berço do ancoramento da grande Matrix, principalmente por causa das pirâmides que já existiam e eram grandes templos, né, conectados a Órion, conectados às estrelas. Então, assim, existia todo um processo ali. Algumas pirâmides não eram tumbas, se tornaram e outras foram construídas, ok, mas as primeiras não. Então, assim, a história redigida é uma, e a história que realmente, energeticamente, e não só a visão dos registros, né? Muito interessante, porque depois quando eu cheguei, eu fui observar e ler algumas coisas. Gente, tem um menino, acho que é Marisca, não me lembro direito o nome dele, que há anos e anos, e ele tinha uns 8 anos, se não me engano, é um russo, vocês forem na internet, vocês acham, e que ele falava que ele era de Marte, que ele tinha vindo para cá, e que na esfinge, na orelha, tinha uma entrada, e que, sabe, ele conta coisas, e, claro, não está redigido, não, você é maluco, né? Então, assim, sempre a ilusão trouxe esse manto de ilusão, vão saber o que precisam, né? Eu falo assim,
pão e circo para o povo, porque é mais fácil de você domesticar. Foi assim que aconteceu em toda a civilização. Mas o bonito está nesse processo, né? Que algumas pessoas canalizam, algumas pessoas conseguem enxergar, receber. E aí foi a minha parte, né? Quando eu estava lá, o que eu vi foi muito lindo, foi muito lindo. E enxergar a queda foi muito especial, sabe? Não foi agradável, mas foi muito especial. Porque eu comecei a ver o quanto a dualidade teve o seu berço, teve o seu berço. E a partir do momento, então, assim, as pirâmides antigas, né, as primeiras, os templos que não foram realocados, a gente tem que lembrar que a história do Egito teve uma grande barragem construída em 1960, em Assuã. Essa barragem na cabeceira do Nilo. Para quê? Para abrir um espaço maior de fertilização, ok. Então, mas para isso acontecer, ia ser inundado uma área gigante do deserto. Então, foram 1.000 núbios, acho que é 1.000 núbios, se não me engano. Não, 100.000 núbios. Eu até anotei aqui, 100.000 núbios. Os núbios eram diretamente uma linhagem dos lemurianos. Gente, vocês não têm noção, nós fomos para uma aldeia núbia, vocês não têm noção da energia desse povo. É uma energia de alegria, de colorido, completo, parece que você não está no Egito. Parece que você não está no Egito. É uma coisa completamente diferente. Eles têm um dialeto que ninguém entende. Quando eles querem falar só entre eles, eles falam, ninguém entende nada. Mas eles têm uma capacidade de sobrevivência impressionante. E eles foram realocados, imagina, 100.000 núbios foram realocados e foram colocados em muitos lugares. Teve uma das ilhas que a gente foi, que não é a ilha tão conhecida, uma ilha pequena, mas é a coisa mais linda, linda. Eles são coloridos, tudo é colorido. É muito mágico estar lá. A gente fez um grande trabalho, fica muito próximo ao Templo de Ísis, porque o Templo de Ísis também foi realocado. Foram 22 templos realocados. 22. Então, as pessoas chegam lá hoje e falam, oh, que lindo, tão antigo. É antigo, sim, a pedra. Agora, aquela pedra, ela foi tirada do lugar de berço dela e colocada em outro lugar. Gente, se você tem, quem tem olhos para ver, verá. Tem pedras que estão anotado, bloco tal, número tal. Tem pedras que tem, sabe, assinatura de guarda, sei lá do que era. Tem um monte, então é só ter olhos para ver. Quer dizer, isso interfere na energia? Óbvio que sim. Imagina, você tem uma casa, um local, um berço energético, magnético, e aí você tira aquela casa e enfia em outro lugar, só para o turista ver. Então, assim, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Não é mesmo a mesma coisa. Tem toda uma história, as paredes, as pedras, tá tudo lá, mas não é a mesma coisa. Porque quando você vai nos que não foram mexidos e vai nesses que foram transplantados, a diferença era assim magnânime. Eu fiz questão de abrir de um desses transplantados, gente, é uma mistura, porque tem energia dos romanos, tem energia de vários povos. Por quê? Porque foi tomado e depois transplantado isso em lugares que talvez tenha tido guerra de outros, por causa de outras coisas. Então, mas foi muito interessante. Vale a pena, óbvio, né? Esses que não foram, então foram 22 templos que foram transplantados, inclusive o templo de Ísis. Não um deles, né? É um deles. O original, ele está submerso.
Mas, quando a maré baixa, você vê as pilastras e tem uma ilhota perto. E a gente foi lá. Não tem nada lá, gente, é mato. É mato. A gente foi. Tem uma escada, a gente subiu, tem até umas fotos lá no meu feed. E a gente fez uma meditação lá. Tem uma cássia, tem uma árvore da vida. A gente trouxe algumas lembranças dali, né? E é impressionante. A maré sobe, ninguém vê, e não é turístico, não é turístico, né? Tá lá, né? Quem vai parar no meio de uma ilhota que não tem nada, só tem gaivota? Ninguém, óbvio. Então, essa jornada que foi mágica para mim, tá? Ver um turismo que não é um turismo velado, é um turismo só para quem realmente vai buscar alguma coisa muito especial. Então, abrir os registros akáshicos dos lugares que não foram mudados foi de uma grandeza impressionante. A esfinge, então, para mim, foi mágico demais o que eu vi, o que eu enxerguei. E não é só isso, né? O que você recebe de consciência. Então, a Ordem Solar tinha pedido para eu ir e ver. Então, eu não estava numa visão, numa missão de turismo. Eu estava com um objetivo. Então, como eu estava com um objetivo, eu estava vinculada a essa energia. O que acontecia? Tudo eu enxergava a dualidade. Então, aonde tinha essa energia densa, e que tem muito lá, muito, como em todos os lugares, mas lá, gente, é um berço de queda. Então, tem muito. Vocês não imaginam, não imaginam. Aos templos de muitos faraós, quer dizer, as tumbas, né? As tumbas de faraós, eram doloridas. Eu entrei em 2, tinham 6 para ser visitadas, comecei a passar mal. E aí eu não falei, não, meu corpo não merece. Nas paredes tinha receita de como o faraó iria ser ressuscitado. Lindos desenhos, né, gente? Tudo desenhadinho, todo mundo ficava em volta. Ah, que lindo, tirando foto. Mas ninguém percebeu o que estava escrito realmente ali, né? Os desenhos, então, assim, sacrifícios de animais, sacrifícios de humanos, toda uma receita de como fazer com que aquele ser revivesse. Então, assim, é muito interessante quando você está numa outra visão. Eu sempre prego muito isso. Vá para a sua presença para fazer suas escolhas. Vá para a sua presença para olhar as situações. Vá para a sua presença, fica presente. Vá para a sua presença para escolher, faço o curso ou não faço. Vá para a sua presença para escolher, faço a viagem ou não faço. Como você vai estar nessa viagem? Sabe? É muito diferente. É muito diferente. E assim, toda a minha jornada foi guiada pela minha presença, foi guiada pela ordem solar. E foi impressionante, né? Aí foi quando eu fiquei doente, foi quando a gente começou eu falo que eu gosto de apagar muita coisa que não me faz bem, né? Mas quando a gente começou, chegou, porque assim, em Cairo, como é o nome? Vou lembrar. Aonde tem a pirâmide escalonada. É uma magia pura, é uma coisa deliciosa. Quando a gente foi mais para o sul, que a gente desceu o rio, né, de navio, a gente ficou 4 dias parando em pequenos lugarejos para visitar os templos. Quando começamos a chegar aonde estavam realmente, né, o Vale dos Reis, as grandes catacumbas, eu comecei a adoecer. Eu fui avisada disso, né? Eu até postei já uma foto aonde eu não quis entrar
foi no Vale dos Reis, eu não quis entrar, porque eu olhava para o céu, tinha muito dragão, mas tinha muito dragão, sabe? Tinha muito, e eu falava assim, eles não estão aqui à toa, eu não vou subir. Eu olhava em cima do lugar, todo mundo indo, ai, o templo delicioso, uma energia escura. Gente, eu estava dentro de uma frequência, então eu enxergava tudo. E eu falei, não, vou fazer isso comigo. Mas só de estar ali, aí nesse lugar eu nem não quis entrar, e depois teve as tumbas, não, mas é bonito, sabe? Eu falei, então tá, pronto. Eu consegui entrar em duas, quer dizer, entrei em primeira, era pequena, era só para olhar, que é dentro do Vale dos Reis. Na segunda voltei, eu falei, não quero mais isso, porque eu enxergava tudo que estava ali, a energia era densa demais, e dali eu adoeci. Porque ali, minha frequência deu uma mexida, e aí eu comecei. E aí comecei a fazer um processo, porque tinha algo meu ali dentro, eu estava de registros abertos meus, e é óbvio que eu via alguma coisa, né? Um sacrifício. Então, e aí nesses 2, 3 dias últimos, eu passei muito mal, muito mal. Porque eu fui para o Egito para estar no dia 2/2 lá. Queria fazer uma live, queria fazer, mas eu não consegui fazer absolutamente nada, porque eu estava de cama, literalmente. E foi muito, o processo foi muito. Eu dormia, quer dizer, eu entrava num sono e via imagens e vinha. E aí eu simplesmente só chamava e a energia de Metatron e deixava. Eu falei, bom, o que tiver que acontecer. Eu literalmente fiz uma morte e um renascimento. Foi muito forte para mim, muito. E no dia 2 eu estava um pouco melhor, e aí eu abri sintonia com a ordem, abri os meus registros e pedi que ele me mostrasse o que estava acontecendo. E ele falou, olha, precisava passar por isso para ancorar a energia da ordem. Precisava você passar por isso. Tinha que limpar isso, né, para poder ancorar a energia solar. Aqui é o berço do Sol, né? Dessa lei do Uno, que é a energia do Deus Sol, né? Que é Hélios e Vesta, que eles chamam de Ra. Então, era muito mágico tudo, sabe? Então, eu voltei realmente muito mexida, eu voltei abalada com isso, eu não queria saber, falasse do Egito para mim, eu ficava... E estava ainda sendo trabalhado dentro de mim. Eu percebo que muitas pessoas que vão lá deixam essa frequência do ego tomar conta. Quem não deixa sofre, principalmente as mulheres, porque agir você entende claramente porque as mulheres usam roupas que só deixam os olhos para fora. A vontade era isso, de você se cobrir inteiro, porque a energia masculina é uma energia de lá, é uma energia muito diferente, muito diferente. É muito diferente. É muito impositora, sabe? Então, ou você briga, ou você é tomada. É muito interessante isso, né? Cada vez que eu via isso, eu falava assim, nossa, gratidão por eu ter escolhido nascer no Ocidente, né? Porque realmente a gente tem uma liberdade aqui que não existe em alguns outros lugares, principalmente do Oriente, para a mulher, né? Talvez para o homem não. E eu percebo que muitos homens acabam deixando o ego vir mais e mais para fora, porque era impressionante como mudava, sabe, a persona da pessoa ali. Então, eu quis trazer um pouquinho dessa visão, né, dentro dessa jornada. Eu sei que tem muitas pessoas que são sedutoramente chamadas para ir para o Ocidente, para o Oriente, e eu acho muito legal, muito. Mas eu acho que nós não estamos, quem está me ouvindo aqui, com certeza, não estamos mais no momento de só fazer uma viagem para turismo, sabe? Oh, que lindo, vamos tirar foto. Porque a
energia vai te mexer do mesmo jeito. Então, esteja consciente, esteja presente. Seja lá onde você escolha ir. Esteja presente. Tem algo para você ali. Tá? A ordem solar é uma ordem que vem para trazer essa luz. Essa energia está chegando e vai chegar no planeta, queira a gente queira ou não, ela já chegou, né? De nós realmente sermos a presença divina 24 horas. Então, essa é a jornada do planeta, essa é a jornada da nossa ascensão, essa é a jornada que nós precisamos estar prontos, conscientes e escolhendo fazer. Porque vai acontecer. Então, é que nem você tem uma ladeira e você vai ter que descer essa ladeira. Você pode ir descendo com cuidado, pisando certinho em lugares, sabe, consistentes, para você ancorar. Você põe lá alguma coisa, sabe, um cajadinho, uma madeira para te ajudar, porque a descida é íngreme, então, se você escorregar, você desce. Agora, se você não está presente, você cai ou de bumbum ou vai rolando ladeira abaixo. E não tem outra solução. Isso vai acontecer com o planeta. Então, a ascensão já está acontecendo. Como nós vamos escolher trilhá-la, é a escolha de cada um. Eu quis muito trazer isso, porque muitas pessoas falam, vai viajar. Gente, a viagem, existe o turismo e o turismo. Eu acho que hoje não temos mais tempo a perder. Eu sou muito grata por ser leitora de registro acástico, para poder enxergar coisas que não estão nos livros, sabe? Então, o que está por trás da história? Por exemplo, é fácil de você entender. Se alguém conta a sua vida, olha, ela nasceu tal dia, fez tal escola, quando tinha tal ano caiu, será que é só isso a tua vida? Será que só fica em um trechinho desse tamanho de descrição? Não é. Tem coisas e coisas ali, seus pensamentos, as suas escolhas, tudo que você foi via média para o outro mexer, para o outro... Sabe? Você é uma teia de ligação. Então, o seu nascimento mudou a vida da sua mãe, do seu pai. Percebe? Então, assim, por trás da história, eu falo assim, por trás da história, existe um livrinho que é por dentro da história, né? E eles colocam o personagem como aquela criança. E eu falo por trás da história, o que tem por trás da história? Então, vamos começar a ter essa consciência, sabe? Por trás da história, o que tem ali? O que traz para nós ali? Por trás de um curso, por trás de uma escolha de um casamento, por trás da escolha daquele filho que você teve, por trás de uma dor, de uma traição, tem coisas. As pessoas acham que não, mas tudo tem a raiz. Então, esse vídeo eu quis fazer para isso. Tudo tem uma raiz. Se você pode ir até a raiz e olhar, faz isso. Porque senão, você tira aquele mato e ele cresce de novo. E assim, repetindo o relacionamento, repetindo dores, repetindo doenças, repete tudo. Pode demorar um tempo, mas ela volta. Repetindo quedas, falências, e aí vai. O que tem ali por trás? Qual é a origem? Qual realmente é a verdade por trás daquilo? Então, um casamento que não deu certo, a culpa é da pessoa, do marido ou da mulher? Não, tem algo ali. Tem uma ferida lá atrás. Uma ferida que eu quis curar, e aí eu chamei aquela pessoa e falava, vamos lá comigo nessa vida para eu curar isso? Percebe? Que é um acordo. Então, tudo que eu estou criando, por isso que eu falo, nossa realidade é uma criação do que nós temos no interior. Então, se eu estou criando áreas na minha vida que não estão boas, eu preciso olhar para dentro e perceber aonde está essa origem. Outro dia eu ouvi uma pessoa assim, é porque eu fui adotada. Eu falei, não tem nada a ver, vai mais para trás, está muito mais atrás. Às vezes as raízes estão lá na
Lemúria. Às vezes as raízes estão lá na Atlântida. Ah, eu preciso saber? Não. Mas você tem que ter consciência que tem algo a mais. Então, se você foi chamado para estar numa viagem, fica ligado. Fica ligado. E se tiver a oportunidade de ter essa ferramenta de registro, se aprofunde nela. Não é aí abrindo, como eu vejo um monte de gente fazendo. Não, mas tenha isso, né? Vá para a sua presença. O nosso sistema, pelo menos, ele tem uma regra super rígida, porque vem de Metatron mesmo, de você estar na presença divina para poder acessar o que você pode ver. E só é mostrado o que você pode ver, o que vai ser contribuição para você. Então, é muito lindo tudo isso. Então, eu quis trazer isso, a minha aventura no Egito. Percebo que, para mim, foi grandioso, sabe? Grandioso. Quando eu pego, por exemplo, um pedacinho do tronco da árvore que estava lá naquela ilhota e que fica submersa por muitas horas no dia, porque, sabe? E assim, tem uma história aqui, né? Tem uma história. Vai trazer, estava ali no chão, então posso trazer. E o quanto que isso mexeu comigo, né? O quanto estar ali transformou. Acessei conhecimentos muito, muito antigos, muito antigos. Então, eu convido você que é presença divina, que está no planeta há éons, sabe, muito antes da queda. Como seria você começar a acessar isso? Acessar a sua consciência maior. Sair do trauma e drama, sabe? Sair de, oh, meu Deus, tudo é dor e sofrimento. Sair disso. Começar a dar voltinha de 360 graus em torno de cada escolha que você fez e que está doendo, para ver o que tem mais ali, sabe? Então, eu te convido para isso, tá? E se tiver oportunidade, realmente, tem essa ferramenta de registro akáshico para você poder acessar via presença divina, não numa meditação, mas assim, via presença mesmo, a gente acessa via nona dimensão, para ter uma visão muito mais robusta de tudo isso. Então é isso, pessoal. Gratidão por você estar aqui, gratidão por você me seguir no canal. Sou realmente muito grata. Espero encontrar você no curso, sabe? Espero mesmo que você tenha sido chamado pela ordem solar para mudar a tua vida. Porque ela já está mudando, tem muitas pessoas já chegando, e ela já está mudando, sabe? Tirando cravos mesmo, e falando, isso não é de você. Você é presença, não existe sombra na presença. Quem conta ao contrário, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, desde o momento da queda, cada conto contado foi aumentando um ponto. E aí, todo mundo aceita o ego, aceita a escuridão. Todo mundo tem sombra. Não, a nossa essência é luz. É luz. Luz. Amor. Luz é amor, amor é luz. Ponto. Sair disso, vou criar sombra. Estou aqui nessa realidade, tenho sombra, ok. Não é para brigar com isso, mas é ter consciência que a sua essência não tem sombra. Ok? Namaskar.